O planeta vive a constante busca pelo desenvolvimento sustentável, capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender também às necessidades de quem ainda viverá por aqui. É preciso correr contra o tempo e reverter muita coisa que está errada. Educar e conscientizar são grandes ferramentas nesse caminho. Para discutir o assunto, o Câmara Debate desta semana recebe a geógrafa e ambientalista Lígia Tavares. Ela é doutora em Geografia pela Universidade Federal Fluminense, professora da UFPB e membro do coletivo Gaia Paraíba, que traz a João Pessoa um curso de educação para a sustentabilidade. Você de casa acompanhando a programação da TV Câmara, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Debate. Professora Lígia, também muito bom recebê-la aqui na TV Câmara, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou começar lhe pedindo o conceito de desenvolvimento sustentável, porque quando a gente fala, vem de imediato à cabeça meio ambiente, mas não é só isso, né? Esse é um conceito polêmico, eu não vou entrar na polêmica, né? Vamos simplificar. O desenvolvimento sustentável ele tem a ver com a sustentabilidade de uma maneira geral, que realmente é um conceito bem mais amplo do que simplesmente meio ambiente. Então, a sustentabilidade ela envolve toda uma dimensão ecológica, econômica, humana das relações, questão de saúde. Então, são vários elementos que estão aí associados, né, a esse termo desenvolvimento sustentável. É utópico acharmos que chegaremos lá dentre um sistema que existe, político, econômico, de conscientização das pessoas, de falta de conhecimento às vezes, e como é que a gente caminha buscando esse desenvolvimento sustentável? Olha, o chegaremos lá em si já é uma utopia, né? Porque a humanidade, ela caminha de formas bastante diferenciadas, né? Na verdade, existem processos, que são processos humanos, sociais, econômicos, ambientais. Então, em alguns lugares, por exemplo, esses processos eles estão mais adiantados do que outros. Cada localidade tem o seu processo específico. Então, existe uma construção de um mundo melhor. É nisso que se acredita, né? Melhor para quê? Melhor para o meio ambiente que implica todos os seres viventes, sejam os vegetais, os animais e humanos. Melhor para as populações de uma maneira geral, no sentido de acabar com a fome, acabar com a miséria, ter emprego, né? Então, é isso que a utopia é essa, né? É a gente conseguir esse equilíbrio, né? Fazer com que todas as pessoas, todos os seres, na verdade, no planeta, consigam realmente viver bem, né? Em harmonia e felizes. Essa é a grande utopia. Dentre esses tópicos, né, possíveis do que se considera desenvolvimento sustentável, deixa eu destacar aqui a economia, para a gente começar falando de economia. Por exemplo, eu vi no Facebook do coletivo Gaia Paraíba, compartilharam ali umas dicas de como ajudar na redistribuição de renda. Existem atitudes que podem ser feitas diariamente por nós, sem que ninguém precise esperar poder público, prefeito, governador, e a gente pode ajudar a conseguir isso? Exatamente, esse é um ponto importante, porque as mudanças elas têm que acontecer em vários níveis, né? No nível pessoal e no nível global planetário. Então, no nível pessoal, do ponto de vista da economia, tem muita coisa que a gente pode fazer sim, né? Começando pela reciclagem do lixo, começando pela separação do lixo em casa, porque tem muita gente que ainda não faz isso, simplesmente separa o lixo. E não é só separar, você tem que pegar aquelas caixinhas sujas, por exemplo, que você utiliza e você tem que lavar, porque o catador, quando for pegar aquela caixinha, ele pode ser uma criança que pode comer um resto de alguma coisa contaminada. Então, a gente limpa, a gente separa. Mesmo que a prefeitura, por exemplo, não faça coleta seletiva,
Mas o catador, quando ele pegar o lixo, ele vai pegar já aquele saquinho que já está separado com o que é reciclável. Então, isso pode ser feito. Outra coisa que é importante também é buscar as economias locais, as pessoas que têm as produções locais de comida, de roupa, de móveis. Eu, por exemplo, na minha casa, os meus móveis são todos, quando não são as doações da família, né, as coisas que a família não quer mais, as pessoas não querem mais, eu procuro comprar em lugares onde haja produção local, né? Por exemplo, oficina de marceneiros. Então, existem algumas iniciativas locais que a gente deve estimular e incentivar. Então, se a gente compra no mercadinho do bairro, na casa de frutas do bairro, isso acaba redistribuindo melhor a renda, é isso? Com certeza. Não existe um reflexo de vou tirar emprego de alguém que trabalha na loja da rede, na loja grande, no supermercado grande, ou caso existisse, essas pessoas iam tentar também a produção local? Com certeza, é um processo de transição, né? Quer dizer, na medida em que essas pessoas vão ficando desempregadas, porque as grandes corporações, né, vão se enfraquecendo, certamente elas vão buscar outras alternativas de vida, né? Porque o mundo continua e todo mundo tem que sobreviver. Para a gente discutir ainda a economia, eu vou chamar um vídeo que a gente tem aí da TV Câmara Brasília, nossa parceira, que foi um depoimento que está repercutindo bastante nas redes sociais, da Graziele Davi, que é assessora política do INESC, o Instituto de Estudos Socioeconômicos. Ela explica um pouco o conceito de arquitetura ampliada. Vamos entender e a gente volta discutindo. Em relação a uma afirmação que o ministro Levi fez há cerca de 10 dias, ele esteve aqui na Câmara, analisando a conta dos estados, né? E ele disse o seguinte, entre aspas, em termos de tamanho e persistência de choque, estamos como em 1980. E aí lembrando, né, que em 1980 foi o fim do milagre, depois a década de 80 foi a chamada década perdida. Na sua avaliação, a situação econômica do Brasil é tão ruim assim? Difícil responder essa pergunta, né? A gente vive uma situação, na verdade, que é de uma crise econômica associada com uma crise política, para a qual existem uma série de alternativas. Então, assim, eu vou continuar insistindo no ponto que eu comecei. Eu realmente acho que ficar discutindo é grande, é pequena, que não é tão importante quanto discutir a arquitetura ampliada. E a arquitetura ampliada hoje, não só no Brasil, como a arquitetura global, ela é uma arquitetura concentradora e desigual de renda. Então, enquanto a gente não lidar com isso, a gente vai viver essas crises com frequência. A gente teve a crise de 29, a gente teve a crise de 80, a gente já está na crise de 2008 que se perpassa até agora. Por quê? Porque a gente tem uma arquitetura que não funciona. A base não funciona. Então, por exemplo, uma situação muito interessante que a gente tem aqui no Brasil é a questão de arrecadação e potencial que a gente está perdendo. Então, a gente tem um cenário hoje onde a gente tem uma evasão fiscal altíssima no Brasil. 20% dessa evasão fiscal é de corrupção, é uma questão séria. E ainda, mais séria ainda, é que 80% dessa evasão fiscal são de manobras comerciais que são feitas. Então, são as grandes empresas, principalmente as multinacionais, se aproveitando dessa arquitetura global, que permite a concentração, que permitem uma série de manobras, fazem evadir dinheiro. E a gente fala assim, parece que é pouco, né? Mas não é, é um valor altíssimo. Só de fluxos ilícitos, que é ilegal mesmo, são 30 bilhões de dólares. Hoje, algo em torno de 90 bilhões de reais. Então, só isso já seria praticamente o orçamento da saúde. Então, a gente perde um orçamento da saúde inteiro, que a população tanto pede, só em fluxos ilícitos. Sonegação fiscal. A gente tem uma conta, todo mundo é responsável por ela. Se um não está pagando, o outro vai ter que pagar. Então, se a gente tem os super ricos brasileiros, principalmente as grandes empresas, evadindo 500 bilhões de reais, essa conta vai sobrar para alguém. E está sobrando, que é para os pobres e para a classe média. Então, são essas questões, só nessa questão de fluxo ilícito e sonegação, são 590 bilhões, e a gente está aqui falando de 30 até 100 bilhões que estão em déficit. Por que a gente não trabalha essa arquitetura? Por que a gente não investiga e não controla e não regulamenta a sonegação em fluxos ilícitos? E aí é até cômico pensar que a CPMF é, inclusive, um recurso interessante para poder... fiscalizatório. Fiscalizatório, exatamente. Então, é até interessante a gente pensar por que será que a resistência é tão gigante assim com relação à CPMF também, né?
Tá aí. A Graziele dá pano para manga para a gente discutir um dia inteiro as colocações dela. Mas deixa eu extrair o seguinte, professora Lígia. Ela fala em arquitetura concentradora e desigual de renda. Isso é fato. A gente tem que rever isso urgente. Essa é a realidade do sistema capitalista, né? Que está aí desde os primórdios lá do mercantilismo, né? Quando a colonização extraía lá as matérias-primas das colônias e concentrava o capital no processo de industrialização. Então, hoje em dia, você tem isso por meio das corporações, né? É o grande capital financeiro que concentra. Então, o que a gente tem hoje? As grandes indústrias de combustível fóssil, né? Que são as petrolíferas, a indústria química, né? Com todo o aparato aí dessa medicina, né? Da doença. Temos a indústria bélica, né, que imagina, se acabarem as guerras no mundo, o que é que essas pessoas vão fazer, esses industriais? Então, você imagina a cabeça desses grandes industriais, dessas corporações. Eles querem perder o seu poder? Não, lógico que não. Então, assim, é importante que o governo tenha mecanismos, tá? Embora o governo é parte também de todo esse processo, porque quem é que financia as campanhas? Os deputados estão representando quem lá no Congresso? Por exemplo, aqui no Brasil, a bancada ruralista, né, que cresceu muito, é o quê? O agronegócio. O agronegócio vem da onde? Vem das corporações químicas. Então, é muito complicado você achar que o governo vai bater de frente com essas grandes corporações. O caminho é o caminho mesmo pelas brechas, pelas ações que a gente pode fazer no nosso dia a dia. O caminho é a educação. O que a gente pode fazer é passar um sistema, passar uma educação mais voltada para a sustentabilidade para essas novas gerações, esperando que elas possam, com o tempo, né, porque o que é que vai acontecer na transição planetária? O combustível fóssil, por exemplo, ele vai acabar, ele já tem data de validade para acabar. Diz que o pico da crise, né, já fizeram alguns cálculos, vai ser por volta de 2040. Né? Então, 2040 e você começa a acabar o combustível fóssil. Então, o que é que já existem? Outras alternativas energéticas para você ir fazendo essa transição. Então, aos poucos, essas novas gerações também mais conectadas com a sustentabilidade e com o bem coletivo, né? Porque é nisso que a gente tem que acreditar, né? Que existem essas pessoas que realmente acreditam, né, no bem coletivo. Então, essas gerações, elas vão se empoderando cada vez mais e até chegar num ponto onde essas grandes corporações elas vão perdendo espaço, até porque o planeta não aguenta mais, né, receber tanto resíduo químico, tanto resíduo industrial. Quer dizer, o ambiente está aí completamente sobrecarregado, todos os nossos recursos hídricos ameaçados. Então, vai chegar uma hora que o ser humano vai ter que parar realmente e, não, peraí, não dá, vamos reverter esse processo, né? Quer dizer, é melhor fazer isso do que ir para Marte. O coletivo Gaia Paraíba, inclusive, vai trazer para João Pessoa um curso para exatamente passar para profissionais de todas as áreas essa conscientização e para que essas pessoas possam ir disseminando e compartilhando cada vez mais. A gente vai falar sobre isso no segundo bloco e continuar essa discussão. Fica por aí que a gente volta já. A Câmara de João Pessoa criou leis que favorecem você. Vem ver? Microempresas instaladas em imóveis residenciais pagam apenas um IPTU. Servidores municipais têm direito à licença paternidade de 30 dias. E os que têm filhos com necessidades especiais podem reduzir sua carga horária. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse joaomaespessoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho.
use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O Câmara Debate está de volta, hoje discutindo desenvolvimento sustentável. A nossa convidada é a geógrafa e ambientalista Lígia Tavares. Professora Lígia, a gente acompanha o crescimento da população mundial. Isso significa mais lixo, mais poluição? Não parece que o planeta vai explodir num determinado momento? Essa equação não fecha? Olha, essa é uma visão muito antiga também com relação ao planeta, né? A questão do suporte populacional. E eu acho que não é o ponto realmente nevrálgico da questão da sustentabilidade, né? A sustentabilidade, ela passa, antes de tudo, por distribuição de renda e distribuição de terras, né? Porque tem muita gente aí que precisa plantar, né, para sobreviver, inclusive para produzir alimentos, porque a maior parte dos alimentos que nós consumimos são produzidos no sistema familiar, né? No entanto, a distribuição das terras, ela é extremamente contraditória e concentrada na mão de poucos, né, que se favorecem dos benefícios bancários para poder investir no agronegócio. Aí tem toda a questão, né, dessa relação com o capital, né, para você ter uma produção com agrotóxico que vai poluir a atmosfera, poluir os rios, acabar com os animais, acabar com a saúde humana, né? Quer dizer, o Brasil é um consumidor de agrotóxicos, assim, é um perigo, né, a gente se alimentar hoje em dia no Brasil. Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a essa questão do alimento que a gente consome também e buscar exatamente esses produtores locais, esses pequenos produtores, né, que estão aí produzindo alimento com baixo ou nenhum agrotóxico, né? Então, é isso. Acho que a gente tem que buscar, né, se informar e cada vez mais, do ponto de vista econômico, buscar consumir aquilo que é ecologicamente correto, aquilo que é sustentável, aquilo que é viável e aquilo que distribui melhor a renda para a população. Como é que esse curso que o coletivo vai trazer para Paraíba pretende, então, captar o maior número de pessoas, conscientizar o maior número de pessoas e que essa ideia, essa mentalidade cresça aqui na Paraíba? Esse curso ele é interessante pelo seguinte: todo mundo sabe que o planeta está atravessando todas essas crises. Ocorre que nossa cultura não permite, né? Aliás, nossa cultura é um impedimento para que a gente haja de forma sustentável. Então, você tem aí toda uma publicidade, toda uma mídia que diz para você que você tem que consumir isso, que você tem que comprar aquilo, que você tem que produzir lixo e tal. Então, realmente, fica difícil. Então, quer dizer, as pessoas, elas até querem ser sustentáveis, elas ficam indignadas. Puxa, eu gostaria de fazer alguma coisa, eu gostaria de ajudar, eu quero participar desse movimento, né, pelo planeta, e não sabem como. Então, o curso Educação Gaia, ele traz essas ferramentas para que as pessoas, primeiro, sintam-se acolhidos por um coletivo, por um grupo de pessoas que tem esse mesmo ideal e que estão buscando essas alternativas para a melhoria, né, das condições de vida e ambientais do planeta, e também consigam ter instrumentos e ferramentas, habilidades e talentos para levar para o seu local de trabalho, para levar para a sua comunidade, para levar para o seu condomínio, para levar aonde quer que seja, levar essas habilidades e esses talentos. Que não é só saber, por exemplo, fazer uma compostagem, que faz parte da dimensão ecológica, mas saber também se relacionar de uma forma mais pacífica, saber conversar, como alcançar as pessoas. Porque essa questão ecológica também, ela gerou muito a figura do eco-chato, né? Aquela pessoa que sabe como fazer uma coisa
coisa ecologicamente certa e tal, mas aí chega diante de uma comunidade ou diante de uma plateia e impõe aquelas ideias de uma forma não muito tranquila, porque existe, obviamente, que um conflito aí nessa questão, porque as pessoas elas não sabem como ser sustentáveis. Esse é que é o grande ponto. O empresário ele não sabe ser sustentável. As pessoas não sabem, porque elas não convivem com esse tipo de prática. Entende? É mais caro ser sustentável, professora? Quando a senhora fala o empresário não sabe, e o que sabe? Será que ele está fazendo corpo mole ali porque é um pouquinho mais caro tornar a produção dele sustentável? Olha, eu vou te dar a minha experiência de vida, tá? Eu tenho 3 filhos e desde os anos 80 que eu sempre procurei em casa consumir alimentos orgânicos, integrais, uma alimentação mais saudável. E o que eu ganhei com isso? Ganhei filhos mais saudáveis. Então me diga, aí você vai economizar num alimento, numa alimentação ruim, mas aí você vai ter que pagar remédio, você vai ter que pagar hospital, você vai ter que pagar a conta dos médicos, entende? Então, quer dizer, é muito relativa essa questão de custo, porque se você for analisar a curto prazo, sim, é mais caro a conta do supermercado, mas e a longo prazo? O que você vai ganhar de saúde? Entende? O que você vai ganhar de bem-estar. Essa conscientização. Ainda. E outra coisa, na vida, recursos, dinheiro, tudo é uma questão de prioridade. Quando a gente prioriza alguma coisa na nossa vida, as coisas vêm, a gente chama as coisas. Né? Então, se eu priorizar uma alimentação natural, isso vai fazer com que eu deixe de gastar dinheiro em outras coisas que não são saudáveis para mim. Porque a própria alimentação... quando ela entrar no organismo, vai gerar um bem-estar tão bom que aí você vai, não, peraí, isso aqui eu não vou consumir isso. Aí você deixa, entendeu, de tomar cachaça no final de semana, para citar um exemplo. E coisas que acabam sendo mais caras, né? O curso que o coletivo vai trazer tem um pouco na grade curricular de tudo isso que a gente está falando, de economia, Sim. de meio ambiente, de política, de educação. São 4 módulos. Né? Já tem data, professora, ou depende de quê para iniciar? Olha, esse curso está sendo construído de forma colaborativa. É um curso que ele é internacional, tá? Ele foi concebido pelo Grupo de Educadores das Ecovilas, é uma rede mundial. Ele foi endossado pela ONU, inclusive foi considerado o melhor curso em sustentabilidade durante a década da sustentabilidade da ONU, que foi de 2004 a 2014. Ele tem essa certificação internacional e ele foi aprovado para ser realizado aqui em João Pessoa. Como ele não tem fins lucrativos e as pessoas que participam do coletivo, como eu, temos outras atividades e temos o nosso trabalho, né? Então, nós estamos fazendo algumas ações no sentido de captar parcerias, e aqui fica o meu convite aos empresários, políticos, vereadores aqui da casa, enfim, todos que tiverem interesse em colaborar e ser parceiros. Nós temos um site e nesse site nós colocamos a marca do parceiro que nos auxiliar. Então, a ideia é a gente captar essas inscrições para ter, inclusive, algumas sobrando para poder dar para quem não pode pagar. Então, o curso ele funciona dessa maneira. Então, o preço dele, inclusive, vai variar de 250 mensalidade até 400, dependendo do número de pessoas que a gente conseguir catalisar. E deve durar quanto tempo esses 4 módulos? São 8 meses. Tá? São 8 meses de curso, não é sequencial, assim, quer dizer, são finais de semana intercalados, justamente para que não atrapalhe a vida das pessoas. Então, as pessoas, no final de semana, esses módulos são concentrados. Os professores, são todos professores com certificação internacional, eles vêm a João Pessoa, nós estamos trazendo esses profissionais que já atuam com sustentabilidade na sua vida profissional, e na sua vida pessoal. Então, são pessoas que fazem parte de ecovilas, são gestores públicos, são educadores que já trabalham com métodos diferenciados de educação. Então, são economistas que trabalham com moedas locais. Então, são profissionais que já
tem destaque no cenário nacional e internacional, e nós estamos trazendo esses profissionais para cá. Finais de semana intercalados, de fevereiro de 2016 até setembro de 2016. Bacana, o coletivo tem uma página no Facebook, que é o Coletivo Gaia Paraíba, onde vocês podem ir acompanhando e buscando mais informações sobre os cursos, sobre esse curso. Professora, a senhora acompanha há bastante tempo a questão ambiental aqui da capital, né? A senhora estuda de fato a fundo. Tem algo mais urgente ou está tudo urgente? As nossas águas, a coleta seletiva que ainda a população não despertou, ou tem um ponto mais urgente? Como é que a senhora avalia? Olha, o que eu avalio de muito urgente é o ecossistema mesmo municipal, entende? A Mata Atlântica, que ela está sendo devastada aí para a urbanização de uma forma completamente sem planejamento, tá? Os rios da cidade também estão já em processo de doença mesmo, de quase morte. O Rio Gramame, por exemplo, que nos abastece de água, ele está contaminado por agrotóxicos. Quando a gente abre a torneira e bebe água, tem agrotóxico naquela água. Então, isso é muito sério. A gente precisa realmente olhar e com atenção essas questões ambientais, porque isso é saúde pública, como eu digo, as pessoas acham que o ambiente é separado das pessoas, mas não é. Um ambiente saudável é a pessoa saudável, é a vida saudável. Então, toda a vida, todos os seres se beneficiam com um ambiente saudável. E não é difícil, não é a briga de gato e rato, entendeu? Ah, vamos parar de construir, vamos parar de urbanizar para cuidar do meio ambiente. Não. Basta você fazer isso de uma forma planejada, respeitando a legislação ambiental que já existe. Então, se a legislação ambiental diz, por exemplo, que aqui tem nascentes, por que é que você vai construir casas onde tem nascentes? Sabendo que no futuro essas casas vão sofrer com o alagamento das chuvas, que esse rio vai perder a sua capacidade hídrica porque as nascentes vão ser aterradas, durante as chuvas vai ser uma calamidade, então por que que a gente continua agindo de forma insustentável? A legislação ambiental está aí, basta respeitar. Então, vamos urbanizar? Vamos ocupar? Vamos, mas vamos ocupar naquelas áreas que são propícias e que não afetam o meio ambiente e que, principalmente, não vão trazer problemas no futuro para nós. Professora, a gente tem 2 minutinhos só. Deixa eu ainda lhe fazer outra pergunta a respeito de alternativas de fontes de energia. Sempre se esbarra novamente no discurso, é mais caro a eólica ou a solar. Esse pensamento precisa ser revertido urgentemente, né? Olha, esse pensamento já está sendo revertido, né? Então, já existem aí iniciativas com relação à energia solar, né? Iniciativas bem-sucedidas. Hoje em dia, eu não sei se você sabe, né? Mas a Tesla já desenvolveu, inclusive, um carregador de energia solar que é do tamanho de um celular, onde você pode levar para as fontes, né? E trazer e carregar a sua casa inteira, inclusive seu carro, né? Então, esse é o futuro que a gente quer. A gente quer um futuro onde a gente tenha mobilidade, de preferência coletiva, sem poluição e onde a gente possa usufruir da tecnologia, porque a tecnologia é um bem da humanidade, mas que essa tecnologia ela não seja impactante, né? Onde a gente possa ter geração de energia limpa, como, por exemplo, energia solar, que é a mais limpa que existe, né? E não produz impactos no meio ambiente. Professora, muito obrigado pela presença aqui hoje. As informações do curso, eu tenho certeza que muita gente vai se interessar, procurar lá no Facebook do Coletivo Gaia. E temos um site também. Pode passar, por favor. O nosso site é o www.gaianordeste.com.br. Portas sempre abertas aqui para a senhora e mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço a todos vocês. O Câmara Debate desta semana termina agora, mas eu lembro que pela internet estamos sempre em contato com você. facebook.com/TV Câmara JP ou pelo youtube.com/TV Câmara JP. A você, muito obrigado pela companhia em mais esta semana e a gente se vê na próxima, então. Até lá!